Boa tarde a todos, amigos e amigas do IPNI Brasil. Hoje, dia 23 de março de 2015, são exatamente 16 horas, horário de Brasília, e terá início mais uma atividade do IPNI Brasil, de webinar, palestras online, cujo tema será a construção do perfil do solo para altas produtividades. E o nosso palestrante convidado de hoje é o colega Ivo Frari. Bem, antes da gente iniciar mais essa atividade, eu gostaria de lembrar alguns assuntos de interesses gerais, que são como funciona a ferramenta para aqueles que, porventura, estão fazendo a primeira participação agora, e com aqueles que eu já vi na listagem de participantes, que já são nossos amigos aí de outras atividades. A ferramenta propicia que vocês visualizem a tela do apresentador e escutem o áudio, né? Escutem a voz dele. Então vocês vão estar assistindo aos slides do colega Ivo Frari e também a sua voz. E como vocês fazem para interagir com o apresentador? Através dessa ferramenta, dessa caixinha aí, que lhe permite escrever uma questão, né? Então tem aí a aba Questions, que deve estar em inglês para vocês, já que é uma ferramenta internacional, onde vocês podem escrever as suas questões ao longo da apresentação. Nós daremos início à palestra em questão, e daqui a pouco, a 40 minutos, será a primeira parte. Faremos um pequeno intervalo para respondermos as questões que porventura existirem, e depois virá a segunda parte dessa atividade, da palestra, em que o Ivo terminará a sua apresentação e ao final a gente também responderá algumas questões. Então, quem tiver alguma dúvida, por favor, use essa ferramenta, né? Para aqueles que estão identificando os acessos da ferramenta e veem a mãozinha para levantar, eu peço a gentileza que não utilizem essa opção de levantar a mão, porque ela não nos ajuda aqui a identificar alguma questão. A questão a gente só vai acessar pela aba Questions. Okay? Agradeço a todos que já estão aí na nossa sala. Já corri o olho, já vi bastante gente conhecida, pessoal de quase todo o Brasil aí. Agradeço. Quero lembrar também que os próximos eventos do IPNI Brasil em 2015 serão no dia 9 de abril. Alguém aqui pode falar, mas não foi bem essa data que a gente falou na última apresentação, mas a gente teve que alterar para o dia 9 de abril, às 16 horas. A próxima atividade webinar, que será sobre balanço de nutrientes nas culturas. A 8ª edição do Simpósio Regional sobre Boas Práticas para Uso Eficiente de Fertilizantes, que será na cidade de Vilhena, em Rondônia, nos dias 26 e 27 de maio. Então, aquelas pessoas que são de Vilhena ou da região de Vilhena, Cabixi, Cerejeiras, Colorado do Oeste, Chupinguaia, Campos de Julho, Comodoro, Sapezal, no Mato Grosso, estão convidados aí a participarem conosco do 8º Simpósio Regional sobre Boas Práticas para o Uso Eficiente de Fertilizantes em Vilhena, dia 26 e 27 de maio. A programação, conteúdo, todas as informações estão disponíveis no nosso site. Bem como em setembro, não mais dia 15 e 17, também teve uma alteração, do dia 8 ao dia 10 de setembro, simpósio sobre boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes em fertirrigação, que será na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. Esse é um evento a nível nacional, né? Todos aqueles que têm interesse em fertirrigação estão convidados a participarem desta atividade no mês de setembro em Campinas. Inscrições e informações através do nosso site brasil.ipni.net. Bem, sem mais delongas, eu quero passar aqui a palavra ao colega Ivo Frari, que é agricultor, técnico agrícola, consultor e também pesquisador. Tem dois cursos superiores incompletos, ministrou palestras nos congressos Mundial de Mofo Branco, em Ponta Grossa, no Paraná, e também no Brasileiro
de sementes em Florianópolis, em Santa Catarina. Já fez apresentação no Instituto de Investigações Agropecuárias do Chile, em Caridianca, no estado de Temuco, e dá palestras por todo o país no incentivo ao maior uso de calcário e gesso antes da fosfatagem e potassagem. Então, eu gostaria de agradecer a disponibilidade do colega Ivo Frare em nos ministrar essa palestra, construção do perfil do solo para altas produtividades, e passar a palavra ao colega. Obrigado, Ivo, pela sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde, senhores. Obrigado ao convite feito pelo Dr. Walter Casarini e o Dr. Luiz Prochinov para eu me fazer presente nessa singela apresentação sobre o tema como fazer para corrigir o solo em profundidade. Quais os procedimentos a serem adotados e qual a melhor forma de iniciarmos o plantio direto com o perfil do solo já corrigido. Eu atuo no sul do Brasil e agora também no Brasil Central, né, norte do Mato Grosso, e estou vivendo no momento um contraste, né, entre distribuição de chuva, culturas, produção de palha, matéria seca. Sempre falo no início das minhas apresentações que eu não vim trazer uma receita de bolo para fazer. Eu cito que são vários setores, vários fatores interferindo para você conseguir alta produtividade. Um deles é correção de perfil. Mas de nada me adianta falar em correção de perfil se eu não tiver um bom sistema de rotação, um bom sistema de produção de grande volume de palha, principalmente gramíneas. Então, tudo que eu falar hoje aqui, entenda que para cada região do país deve ser desenvolvido um modelo para aquela região. Nada se copia. Você tem que criar um design na tua região onde você atua, sendo como recomendante ou como produtor. A divisão do tempo ela será a primeira parte, medidas químicas, físicas e biológicas adotadas para a correção do perfil do solo. Segundo, em que ambiente eu vou produzir, qual o design eu vou utilizar, se eu estou no Rio Grande do Sul, se estou em São Paulo, se estou em Mato Grosso ou se estou no Ceará. Cada local deve desenvolver o seu modelo de produção em função das condições ambientais daquele local. Estou colocando aqui um exemplo de deserto, semiárido e úmido. Sistema de produção para cada local. E a primeira colocação minha, é possível dobrar a CTC do seu solo? Se sim ou não, quais as medidas eu devo adotar para tal? Então, todo recomendante, todo pesquisador, todo produtor, ele deve se perguntar: estou me preparando para uma safra 2015-2016, já que a safra em curso está praticamente acabando, a colheita. Tem a safrinha em cada região, né? E a pergunta é, estou sendo regido por que regime? El Niño, Laninha, neutro? E em que país, em que região do país eu pratico agricultura? Em função desta resposta, eu vou me preparar qual insumo utilizar, fungicida, herbicida, inseticida, qual a fonte de adubo utilizar, em função do fenômeno. Hoje não tem como pensar agricultura sem saber sobre que fenômeno você se encontra. Não tem como fazer agricultura sem atender este quesito. Então, a influência global, se for El Niño, a influência global, e localmente, como é que o El Niño se comporta? Vejamos um exemplo aqui. O impacto do El Niño, julho a agosto. Em que região do país? Se eu estou no sul,
e a cultura for trigo no inverno, eu devo ter um período chuvoso. Se eu tenho um período chuvoso, que fórmula de adubo eu uso? Qual a fonte utilizar? Como é que eu controlo a giberela? Qual o fungicida utilizar? Tá? No mesmo ano, se eu estou no Brasil Central, como é que é o comportamento? Se eu estou no norte do país, assim como as demais partes do globo. E o mesmo El Niño, em dezembro, janeiro, qual será o comportamento na minha região? Sul, estou garantido, se eu estou no sul, o El Niño, eu tenho possibilidade de uma boa produção, é mais tranquilo produzir. Agora, se estou no nordeste, vou ter um clima mais seco. E na região central, um clima mais quente. E na região norte aqui do país, um clima mais chuvoso também. E se for laninha, o comportamento é diferente do El Niño. Então, como farei um planejamento agrícola em função do fenômeno? Isto para junho e agosto, ou o mesmo laninha para dezembro, fevereiro. Qual o comportamento do clima onde eu me situo para fazer agricultura? Este exemplo é um exemplo típico, né? O Grupo Atma, no Xingu, situado nessa região, e aqui onde eu trabalhei por 25 anos, na Fazenda Mutuca, em Ventania, no Paraná. Nos meses de fevereiro, março, abril, maio, o clima estava prevendo esta situação aqui. Agora vejamos mais atualizado. Atualização agora esse fim de semana, que eu peguei na internet, março, abril, maio e junho, o comportamento para nós da região do Xingu, devo ter um pequeno déficit hídrico para esse período que define o potencial produtivo na minha região, na cultura do milho safrinha. No caso do Paraná, aqui na região onde se situa a empresa Sementes Mutuca, é um período mais seco para esta época do ano. E eu tenho que conhecer o meu ciclo hidrológico para cada região. Chove quanto? Quanto que eu armazeno? Quanto que escorre na superfície? Quanto que evapora? Depende do ambiente que estou produzindo. Se eu estou no Brasil Central, eu tenho que armazenar água, colocar mais cobertura sobre o solo do que o sul do país, porque eu tenho uma evaporação maior. Então, veja bem, antes de falar em agricultura, tem que falar de clima e situação. Quanto ao fenômeno e quanto o ciclo da chuva e o ciclo hidrológico da água. E no balanço hídrico eu vou ver entradas e saídas para ver como vai se comportar, como eu utilizarei as ferramentas químicas, físicas, para impedir a evaporação da água, já que é o bem precioso, a água, sem ela você não consegue ter vida, você não consegue ter vida no solo, você não consegue ter produção. E esse quadro aqui, que fala do balanço hídrico do solo, a caracterização regional, eu posso colocar nesse sentido. O Grupo Atma, que trabalha 4 regiões na região do Xingu, e a Sementes Mutuca, aqui há 32 anos produzindo grãos na região dos Campos Gerais do Paraná. E eu tenho que conhecer o ambiente daqui, qual é a distribuição de chuva. Aqui está a distribuição de chuva. Se eu estou aqui na divisa norte do Mato Grosso com o sul do Pará, como é que vai estar o meu extrato do balanço hídrico? Quando chove, quando eu armazeno água, tenho a possibilidade de armazenar e quando perco. Assim como se fosse no Ceará ou outras regiões do país. E a água, como fator limitante de produção, nós temos dados do INEA, do próprio INTA, que trabalha com um regime hídrico menor que nós do sul do Brasil para produzir. Eles nos colocaram aqui numa visita lá no centro de pesquisa que para cada milímetro armazenado no solo, produz 10 quilos a mais de trigo, 13 de milho e 6 de soja. Dependendo da classe do solo, né, eu tenho uma variação de 6,1 a 4,1 quilograma por milímetro de água
no solo. E fazendo uma revisão sobre os trabalhos do nosso querido pesquisador inglês, né? E ele fala da janela da vida, né? Ele coloca aqui um triângulo, onde ele fala que esse triângulo é embasado na radiação solar, a umidade e nutrientes. E ele cita que a jornada da vida consiste nesse triângulo, em que cada extremidade abriga um dos elementos limitantes potencializadores da vida, quais sejam nutriente, umidade e radiação. Pois bem, então eu diria o seguinte, que as medidas para um solo pulsar em vida, ele passa necessariamente pela alta produção de gramíneas, com sistema radicular profundo. Um plano de descompactação mecânica, nós estudamos no Sul, não sabemos ainda se é 5 ou 7 anos, mecanização intensiva, 2,5 culturas de grão por ano, então o solo não para, você está entrando com máquinas com solo úmido, né? E a correção química do perfil do solo até 1 metro de profundidade com altas doses de calcário e gesso. Então, esse é um embasamento. Trabalhar cobertura intensamente, culturas com alto sistema radicular, com bom volume de palha, com uma relação CN alta, e trabalhar basicamente o corretivo e o condicionador de solo aí para colocar cálcio em profundidade. Falando no manejo físico, químico e biológico do solo, eu não posso comentar sem falar que para um solo expressar o potencial, você tem que buscar um solo com 25% de água, 25% de ar, 5% de matéria orgânica. E o resto, são os 45% são os fragmentos minerais. Agora você pode me perguntar, mas como eu vou fazer 5% de matéria orgânica numa região a 300 metros de altitude, onde eu faço uma cultura por ano? É difícil. Entendo que é difícil. Só sei que essa região vai ter que desenvolver um modelo para produzir mais palha, que por sua vez vai transformar isso em matéria orgânica e vai dar estabilidade ao sistema de produção. Um exemplo típico nos Campos Gerais do Paraná, nós descobrimos que entre a cultura da colheita da soja e o plantio do trigo, o solo não pode, em hipótese nenhuma, ficar 2 ou 3 meses sem cobertura. O exemplo dessa foto é que nós colhemos um milho de 13 toneladas e meia e plantamos milheto com adubação de sistema. Em 60 dias eu tinha esse volume de massa sobre o solo. Então veja bem, aqui tinha uma cultura de milho com 13 toneladas e meia de grão, ou seja, 13 toneladas e meia de palha, só na parte superficial, fora a raiz, e foi plantado um milheto aqui de 6 a 8 toneladas por hectare. E posteriormente foi plantado em cima dessa área trigo, para na sequência ser cultivado soja. Solo sem palha, sem cobertura, não tem como estabilizar o sistema de produção. Se tiver água, os solos têm que estar em permanente estado de produção de matéria verde, que vai se transformar num mush, que vai se transformar em nutriente, e estabilizar o sistema de produção. Se olharmos essa figura, veremos os compostos, os exudatos radiculares, os compostos orgânicos, né? É o volume assustador que uma cultura de milho produz, 1.250.000 litros hectare de polissacarídeos, e a quantidade de matéria orgânica, trigo ou cevada. Estou dando apenas 3 exemplos de 3 gramíneas. O trigo com um sistema radicular muito pobre, a cevada o menos pior, e o milho dos 3 aqui que explora um perfil de solo maior.
Vamos citar um pouco os organismos que essa minha introdução, ela dá uma visão do todo, para depois aprofundarmos nas análises químicas e os resultados colhidos. É assustador. Transformando em quilos por hectare, você pode ter um solo de 500 quilos a 4.000 quilos por hectare de micro-organismos. O aumento, então, da biomassa biológica do solo, na atividade microbiana do solo, em diferentes sistemas de produção, ela é gritante. Se você pegar um plantio convencional aqui, a quantidade e os quilogramas produzidos, o coeficiente metabólico, você vai ver que no convencional comparado no orgânico, a diferença é muito grande. E existe sistema de adubação já com micro-organismos, empresas que já estão trabalhando, também com um belo resultado. Sempre comparado com uma mata virgem, que seria o estado de mais equilíbrio, mais micro-organismos. Então, nós podemos fazer mão de micro-organismo para nos ajudar a solubilizar fósforo, por exemplo, a produzir um monte de exudatos, ácidos orgânicos. Então, ferramentas nós temos. Agora, tem que se traçar um norte. Temos benéficas, simbiose radicular, no caso esse trabalho de citros, de São Paulo, mostrando aqui que a adubação biológica vinha. A adubação biológica, 12. Parou? Continua. Faz tempo que parou? Não, Ivo, o áudio está ok. Deu uma cortadinha aí, mas o áudio está ok. Tá ok. Então, voltando um pouco aqui, que foi perdido o áudio, né? A palha está para o solo, assim como a pele para o corpo humano. Não tem como produzir, temperaturas cada vez mais assustadoras. Como é que você vai ter uma atividade biológica ativa no solo? Risóbio em soja diminuindo a quantidade de nódulos e isso limitando o potencial produtivo. Para produzir. Então, milho, trigo, soja. Alô? Alô? Estamos com problema? Alô? Não, continue te escutando, Ivo. Está tranquilo? Está tranquilo. Tá ok. Oi. Alô, Ivo. Alô, só um minutinho, por favor. Pois não. Fique à vontade. O áudio está dando uma cortadinha, mas está seguindo. Está vendo a tela agora? Está vendo a tela? Sim, eu vejo a sua tela. Ele está vendo a tela. Ok? Aqui? Eu consigo ouvir. Sim, sim. Bom, voltando então aqui, né, nos compostos orgânicos radiculares, exudato radicular, que as culturas produzem. Estou pegando 3 exemplos aqui, o milho, o trigo e a cevada, a quantidade de polissacarídeos produzidos e a tonelada por hectare de matéria orgânica produzida. E olhando então os micro-organismos do solo, né,
é a população média de micro-organismos que habita 1 hectare de solo agrícola fértil, né? A quantidade é enorme, o número de indivíduos é enorme. O que nós estamos fazendo para aumentar mais? Aqui ele fala em peso em quilograma, né, de minhocas, bactérias e fungos, mas eu te diria, de uma forma assim mais genérica, que você pode chegar a 4 toneladas de micro-organismos produzidos por hectare ano num solo onde é respeitado o aspecto químico, físico e biológico. Existe trabalho com o aumento da biomassa biológica do solo, né? Que mede então, a atividade microbiana do solo em diferentes sistemas. Né? Plantio convencional, orgânico, adubação com produto já que tem no mercado para venda, e a mata, que seria a condição onde tem uma atividade biológica mais intensa. Então, você tem aqui a respiração basal, né? As diferenças muito grandes, né? E o coeficiente metabólico para cada sistema de produção. Trabalho em cana, aqui em São Paulo, mostrando as micorrizas, né? Em cana, que com adubação biológica, 22 espécies. E sem adubação biológica, você tem só 12 espécies. Então, veja bem, o que nós estamos fazendo na nossa agricultura em escala, agricultura industrial? Todo mundo está preocupado com a escala, mas poucas pessoas estão pensando na complexidade. Então, a complexidade do sistema de produção, seja da cana, do milho safrinha, do trigo no sul, ou da soja em Rondônia, para cada região, para cada clima, deve-se montar um sistema de produção que consiga tornar a agricultura realmente sustentável. Nós temos que imitar um pouco mais a natureza, temos que copiar a natureza, temos que respeitar. E nisso, eu vinha discutindo na estrada hoje com o Dr. Walter Casarim, da importância de a gente observar um pouco mais, tentar trazer da natureza a sinalização que ela nos dá para poder fazer a potencialização do uso dos fertilizantes que nós estamos usando, muitas vezes em escala até exagerada, sendo que ainda não foi corrigido nem o perfil. Está se gastando pouco calcário, pouco gesso no país, e se gasta muito fertilizante químico com resposta não a esperada. Em sua grande maioria, os fungos se acumulam nas partes mais úmidas do terreno. Então, veja aqui, propagos por grama de solo. E na outra coluna, resíduos, né, percentual orgânicos colonizados. Então, eu vou trabalhar vários fungos aqui de solo. Eu inseri nesse trabalho num amigo meu que me cedeu esse trabalho. Mas o vírus mosaico comum em trigo e o mal do pé do trigo, que são duas doenças terríveis que a gente conhece muito bem no sul do país. Aí a minha pergunta é, a quantidade de micro-organismos do solo, se eu posso ter de 500 a 4.000 quilos, que fórmula de adubo daria 4.000 quilos de micro-organismos? Eu chutei aqui, elemento NPK, fora os demais nutrientes, né? Uma fórmula também, um chute, só para vocês raciocinarem junto. Se fosse uma fórmula aqui com 10 DN, 3 de fósforo e 2 no potássio, 4 toneladas de micro-organismo, daria 400 kg por hectare de nitrogênio, 120 de fósforo e 80 de potássio. Esta parte que nós temos que explorar mais, esta parte. Eu trabalhei no sul, nos Campos Gerais do Paraná, são solos pobres. A propriedade em que eu trabalhei por 25 anos, os níveis de fósforo foram os últimos a serem pensados em incrementar a dose de fósforo. Os níveis nossos, nós trabalhamos primeiro calagem, gessagem e a potassagem para depois finalmente mexer em fósforo. A preocupação nossa é em produzir muita fitomassa, e então você acaba tendo uma fração orgânica muito grande de fósforo e um aproveitamento excelente do fósforo aplicado. E a pergunta é, por que o gás carbônico não acaba?
A fotossíntese trabalha de um lado, os micro-organismos trabalham do outro. Então, se eu tenho uma atividade biológica grande no solo, animais, micro-organismos, produzem o gás. Então, sempre busca o equilíbrio para que essa pequena quantidade de gás carbônico que a nossa atmosfera contém não venha a faltar. É lógico que não vai faltar, que existe muito micro-organismo, tanto no oceano como em solo. Entrando especificamente, para aumentar a produção, se faz necessário o quê? O meu conceito é corrigir o perfil do solo até 1 metro de profundidade. Aumentar o volume de palha a ser produzido. Aumentar principalmente gramíneas, raízes, gramínea com grande volume de raiz. Aumentar o uso do gesso e do calcário. Descompactar se necessário. Veja bem, quando eu falo descompactar, não adianta você descompactar o solo se você não tiver cobertura verde em cima, que não vai resolver nada. O dinheiro que você gasta com o diesel caro, uma mecanização pesada, você não vai ter retorno que dentro de uma safra, mais tardar 2 anos, você passa a ter o solo muitas vezes mais compactado do que está. Se for descompactar, de período em período, sem revolvê-los, né? E armazenar mais água e diminuir a evaporação. Eu tenho que armazenar mais água para fazer frente aos déficits hídricos, às estiagens, mas para isso também não adianta só armazenar se não fizer cobertura morta para evitar, diminuir e em grande parte a evaporação. Então eu estou citando aqui um exemplo de produção de matéria seca na região de Ventania, nos Campos Gerais do Paraná. 13 toneladas em 15 meses eu consigo produzir 13 toneladas de palha de milho sobre a superfície, sem considerar a raiz. Entre o milho, que é colhido em janeiro, fevereiro, e o plantio do trigo, eu consigo plantar um milheto e produzir mais 6 toneladas. Vem o trigo com mais 6 toneladas de palha e vem a soja de primeira, né, quer dizer, a soja com 5 toneladas. Então, nos Campos Gerais do Paraná, consegue em 15 meses produzir 30 toneladas por hectare em apenas 15 meses. Isto para a região sul, que é uma região mais fria. Veremos lá no Mato Grosso, onde estou com meus trabalhos em andamento. Bom, a chuva em Ventania, 1.724 milímetros, uma média. Os meses que chove e quanto chove, né, nesses meses, 1.574, e o período do ano que menos chove. Junho, julho e agosto, em torno de 150 milímetros. E a temperatura média para aquela região sul do Brasil e sul do Paraná, os Campos Gerais do Paraná, 19 graus. Quando eu vou para São José do Xingu, eu consigo plantar um milheto após a soja em março. Como lá a chuva só corta em fim de maio, eu consigo produzir 7 toneladas de matéria seca. Esse milheto vai frutificar, vai cair a semente no solo. Em setembro, nas primeiras chuvas, germina a semente que caiu no solo e programo um plantio de soja para novembro, começo de novembro. Então, eu consigo dar 2 tombos em milheto, sendo que eu plantei uma vez, cai a semente, eu consigo fazer mais massa, para daí, em novembro, plantar uma soja de 4 toneladas de palha. E ainda dá tempo, nesses 15 meses, de eu tirar o milho safrinha com 8 toneladas de palha. Portanto, eu consigo desenvolver uma metodologia para aquela região, onde produz um pouco menos de palha, mas é possível produzir 26 toneladas em 15 meses. Se for braquiária no Xingu, eu planto a braquiária um pouco mais tarde que o milheto, adubação de sistema, aduba a braquiária, tanto o milheto como a braquiária é adubado, vai uma parte do fósforo na braquiária e no milheto, e na soja vai receber o restante da adubação, fósforo na cultura da soja. Eu consigo plantar uma braquiária, não vai dar um volume grande de massa, porque a braquiária tem um desenvolvimento lento. Quando corta a chuva em junho, julho,
eu tenho lá em torno de 4 toneladas ainda de braquiária nessa área. E, novamente, em setembro, ela vai, com as chuvas, ela vai brotar. Lá por 20 do mês 10 de outubro, eu tenho uma grande produção de palha e aonde eu posso plantar uma soja. Lá por 20 de novembro, eu produzi mais 4 toneladas. Voltando novamente para o milheto, produzindo mais 7 toneladas. Então, esse sistema me daria em torno de 23 toneladas em 15 meses na região do Xingu, Mato Grosso, sul do Pará. Chuvas anuais em São José do Xingu, 2.250 milímetros. O grande volume de chuva mês 1 ao mês 3, depois vem diminuindo, e a chuva volta para valer em setembro, vai até dezembro. Sendo que os meses que menos chovem, em torno de 30 milímetros, mês 6, 7 e 8. São 3 meses que praticamente não chove. Só que vejam bem, a temperatura sai de 19 graus nos Campos Gerais do Paraná para 29 graus. Portanto, temos uma diferença de temperatura média de 10 graus. Portanto, no Xingu teria que, considerando 10 graus, a aceleração da decomposição da palha dobra, eu teria que produzir o dobro de palha nos Campos Gerais. Mas é praticamente impossível produzir o dobro. Mas produzindo de 20 a 30 toneladas, torna-se sustentável aquela região do país. Para vocês verem, né, a cobertura foi tirado um milho, né, e plantado milheta nos Campos Gerais, e em cima dessa área aqui foi plantado o trigo, que depois, posteriormente, recebeu a soja. Então, um grande volume de palha, inclusive as regiões altas do sul do país, que o problema do mofo branco na cultura do soja é um problema grave. Uma cobertura boa como essa, a cobertura é um dos melhores fungicidas que impede que a flor da soja seja infectada pela esclerotínia. Então, pegando aqui um comparativo, São José do Xingu, temperatura 28, 29 graus, Campos Gerais 18 graus. Então tem uma diferença aqui muito grande. Para cada 10 graus de temperatura, dobra a gradação da palha. Então, para manter um solo coberto com palha no Xingu, igual aos Campos Gerais, teria que produzir 100% a mais de cobertura morta. Mas eu posso não conseguir produzir isso, mas fazer uma palha mais lignificada, com maiores teores de lignina, de celulose, para que ela tenha uma vida mais longa. E também o seguinte, as colhedeiras que colhem soja no Xingu ou milho, ou qualquer região do Brasil Central, não picar a palha, de preferência, desde que consiga cobrir bem a faixa de colheita, que está praticamente impossível devido ao tamanho das plataformas, a palha, quanto mais picada, mais a velocidade de degradação dela é maior. E isso joga contra o murcho do solo. De novo, plantio direto nos Campos Gerais. Você está com milho na maturação já, fisiológica, e ainda tem um grande volume de palha nele. Plantio sem palha no Xingu, um solo desprovido de palha, como é que a atividade, o risóbio dessa soja, mesmo colocando 3 doses de inoculante torfoso e 2 de inoculante líquido, você tira a planta e a quantidade de nódulos é pequena e a qualidade do nódulo também deixa a desejar. Veja só. Então, é praticamente um solo estéril, né? É um solo que você... Eu comparo isso aqui a um organismo humano que passou por uma quimioterapia, né? Então, debilitado, macrofomina, deita e rola. Eu fui para o Brasil Central com medo do tal do nematóide, dos nematóides da soja e do milho, né? Mas eu mostrei para os amigos lá que a macrofomina está comendo esse ano, especificamente, cobriu bem mais a produção do que os próprios nematóides.
E falando em solo, né, aqui uma pesquisa japonesa que relata que seja necessário no mínimo 300 anos para formar 1 centímetro de solo. E se essa rocha for de origem vulcânica, para se transformar em solo demora centenas ou milhares de anos. E muitas vezes um solo descoberto isso, com 400 milímetros de chuva em cima no mês de janeiro, fevereiro, os mesmos 400, você está arrastando solo para fora da propriedade. Está perdendo aquela camada de solo, onde ainda tem um pouco de vida, onde tem matéria orgânica. Os americanos são espertos a acharem solução, já testaram no Brasil aqui um produto que chama Leonardita, né? A matéria orgânica, a quantidade, o percentual de matéria orgânica muito alta, já testaram no Brasil Central. Eu tenho outros slides mostrando o ganho de produção no milho e na soja, né? E veja bem a quantidade, a CTC, como muda, né, com esse produto. É óbvio que num solo com 10% de argila, sem palha, sem atividade microbiana, um produto como esse jogado na linha vai dar um belo respaldo à produção. Então, acha-se solução para os problemas, né? Só que isso, lembrando sempre que uma fatia do teu bolo vai embora, acaba sobrando menos lucro da tua atividade. Mostrando o solo de novo dos Campos Gerais, a 1 metro de profundidade, sistema radicular do trigo abundante, aqui besouros que incorporaram palha no solo, várias galerias aqui, só que o nosso solo estava compactado de 8 a 12 centímetros de profundidade. Devido à mecanização intensa, um teor de argila razoável, e nós tínhamos problema de mal do pé, problema em estiagem, que fazia com que caísse um pouco a produção na cultura do trigo no período do ano que menos chove. Aí nós fizemos uma trincheira de 1 metro, 10 centímetros de profundidade, jogamos um balde de 20 litros d'água. Lógico que um dia anterior, aqui ó, 10, 20, 40, voltando, 10 centímetros. No dia anterior, eu equalizei, joguei água em todas as trincheiras, para deixá-las em condições igual para receber meu experimento no outro dia, num dia de campo. Nós vimos aqui que levou 61 minutos para infiltrar a água a 10 centímetros. Enquanto a 20 centímetros de profundidade, a cada 8, 12, 10, 11 minutos, ele absorvia. Então, não é mais 60 minutos para infiltrar. Em 53 minutos, infiltrou 100 milímetros de água. Portanto, uma chuva torrencial, esse solo, se tivesse igual a não compactado como está aqui embaixo, veja aqui na lateral como está espelhado, né, a 10, 12 centímetros, não deixa a água embora da propriedade. E a 40 centímetros de profundidade, você vê que o tempo é mais curto ainda para absorver um balde de 20 litros de água por metro quadrado. Seria uma chuva de 20 milímetros. Cada 7, 10 minutos, ele engolia 20 litros d'água esse metro quadrado. E não é mais 61 minutos para infiltrar água, 48 minutos a água está já infiltrada. Descompactação do solo, mecânica. Esse é um trabalho feito junto à Universidade de Osnabrück, da Alemanha, professor de pedologia aqui, um grande conhecedor da Europa, do solo da Europa, e me surpreendeu como ele conhece os solos do Brasil, né? Tem acesso a muitos estudos. E ele ficou admirado que esse meu solo a 1,5 metro de profundidade tinha 29% de cálcio em profundidade. E eu falei para ele que tinha em torno de 5% de matéria orgânica e deu 4,9% de matéria orgânica. Então, esse é o trabalho da construção do perfil do solo. Aqui está um aluno da Universidade Alemã, observando que colheu um milho de 13,5 toneladas e a plantadeira plantando um milheto para posteriormente vir trigo e posteriormente plantar soja. Eu fiquei feliz na Alemanha, porque a Alemanha também trabalha... Oi, pois não? Pois não? Atingimos 45 minutos.
Você gostaria de fazer um intervalo agora, mais tarde, daqui a pouco? Daqui a pouquinho, mais 5 minutinhos, pode ser? Ok, claro. Ok. Então, você me dê um grito aí, faz favor. Obrigado. Ok. Então, só terminando essa parte aí do trabalho com a Universidade da Alemanha, né? O valor do pH deles também, eles trabalham numa faixa, né? De 5,8 a 6,2, a meta deles. E aqui analisando, né, essa área de um talhão da Sementes Mutuca, né, 19 toneladas, ele trabalhando aqui com 2 escalas aqui do pH, mostrando a necessidade de calcário que ainda precisava no padrão e na subzona aqui específica, né, a cor verde. A matéria orgânica. Como é que eu construo, como é que eu trabalho a matéria orgânica? Eu quero uma espiral ascendente ou descendente. O plantio direto no Paraná atual, plantio direto verdadeiro, área, quem fala isso é pesquisa, não sou eu, 11% de plantio direto verdadeiro. Então eu posso dizer que o plantio direto no Paraná é uma farsa. Área em pousio, é um absurdo, é só você cruzar o Paraná que você vê que não se faz mais o plantio direto dos idos dos anos, fim dos anos 70, começo dos anos, aquela preocupação. Tanto que o Paraná voltou a recomendar a construção de terraço. Então aqui o Paraná, a volta dos terraços no Paraná demonstra a falta do verdadeiro plantio direto. Então tem uma lei estadual que manda que se construa, porque está dando muita erosão no Paraná. Só que não é um problema só do Paraná. Plantio direto atual no Brasil, igual ou pior do que o do Paraná. Então, carbono, estoque de carbono. Eu tenho que trabalhar com sistema radicular profundo para melhorar minha CTC, solos arenosos, o aporte de carbono. Então, o pasto, geralmente o agricultor, o pecuarista, vai quase até a raiz. Tudo que ele encurtar em cima, ele vai encurtar a raiz embaixo. Então, se eu sei manejar um bom pasto, eu sei acumular carbono. Se eu não sei, eu estou perdendo o pouco que eu tenho. E assim eu posso estar jogando para fora do sistema. A gente vai falar um pouco da agricultura no deserto, a visita a Israel, né? Aqui especificamente descendo para o Mar Morto, né? Jericó, mostrando que nas montanhas só se encontra um pouco de camelo e cabrito e algum nômade, né? Mas quando você chega lá na planície, você vê a bela produção, quer dizer, só com gotejamento. Então é possível. Se imagina o índice de radiação solar aqui, nesta condição, né? E um pouco de orvalho, porque ele está perto do Mar Morto e do Mar Mediterrâneo, né? Sempre tem um pouco de orvalho à noite para nutrir essas plantas e com mais o gotejamento aqui por mangueira. Né? Então, poderíamos fazer agora um intervalo para daí a gente falar como aumentar a CTC, a matéria orgânica do solo e como mexer no pH, ok? Alô? Sim. Bem, queria agradecer aqui as várias questões que já foram levantadas aqui, aos colegas que estão participando. São várias, então a gente vai ter que dar uma selecionada aqui, Pois não. em função do tempo. Eu queria começar com o colega Eduardo Saldanha, que te perguntou o seguinte, Ivo, para a correção profunda do solo, qual a quantidade de solo que deverá ser considerada para fins de cálculos de doses de calcário ou gesso? Né? Que profundidade de solo você considera aí? Bom, eu vou entrar agora nesse quesito. Primeiro foi mais uma análise geral, nesse quesito de como amostrar o solo e qual a dose. Se incorpora ou não incorpora, nós vamos entrar exatamente nesse quesito agora. Ótimo, então Eduardo já fica aí de prontidão, Eduardo, para a segunda etapa, que se surgir alguma outra dúvida, você retorna a questão, ok? O Dr. Manuel Holanda, lá da Universidade do Piauí,
tá participando, ele sempre participa, seja bem-vindo, tem os alunos dele lá assistindo, com certeza também. Ele pergunta o seguinte: qual a melhor forma de se manejar o solo visando a formação do perfil em áreas de plantio direto, como nas áreas de cerrados do Nordeste, né? Ele fala se seria a utilização de gesso a forma mais viável para isso. Bom, eu acredito que na região em que ele atua, problema de alumínio não deve ser um problema como é o sul do país. O sul do país é um absurdo a quantidade de alumínio. Então, eu quero crer que o pH dele não seja tão ácido, né? E então a dose do calcário não deva ser tão alta. E que nesse caso o gesso seria a grande chave, mas nunca isolado. Se eu quero alterar meu pH, eu trabalho com o calcário. Eu coloquei o meu pH no nível que eu almejo colocar, aí eu vou trabalhar com gesso para aumentar o teor de cálcio no solo e também ter um aporte bom de enxofre no solo, sem, contudo, alterar o pH. Então, eu acredito que o calcário calcítico dolomítico, a análise que vai dizer, né? E o gesso, o Nordeste, graças a Deus, tem suprimento, né, de gesso. Nós, mais no sul do país, não temos essas mesmas reservas, né? E o gesso da indústria de fertilizante, infelizmente, está acabando, né? Quer dizer, cada dia está mais difícil, está mais caro, o frete é oneroso, porque as distâncias são grandes, e puxa-se muita água. No caso do Nordeste, o gesso tem um pouco menos de água, então eu quero crer que ele tenha uma vantagem grande para esse trabalho calcário e gesso. Ok, obrigado, Ivo. Bom, eu sei, tem várias questões aqui que eu acho que seria melhor se o senhor continuasse a palestra, que provavelmente vai respondê-las. Mas eu vou só pegar duas aqui que poderia sofrer um comentário antes dessa segunda parte, que o colega Laércio Pivetta, professor da UFPR, campus de Palotina, ele pergunta o seguinte: se o sistema plantio direto for realizado de maneira adequada, se você considera dispensável a utilização do terraceamento. Bom, eu trabalhei nos Campos Gerais do Paraná por 38 anos. Aonde eu trabalhei foi excluído os terraços e nunca mais voltou. Por quê? Você trabalha com todo o sistema, você tem que ter produção grande de palha, você tem que respeitar a entrada, não entrar com o solo muito molhado. Eu sei que muitas vezes nós acabamos forçando um pouco a barra. No oeste do Paraná, especificamente, que o teor de argila é muito alto e o famoso plantio do oeste, principalmente a região baixa, pois ele deve estar aí a 300, 400 metros de altitude, temperatura alta, alto teor de argila, a dobradinha soja e milho safrinha, com certeza, nesse caso, ele não está conseguindo fazer o aporte de palha que ele deveria fazer para o sistema. Então, teria que estudar, montar um design diferente para aquela região, porque esse sistema dele, com solo com alto teor de argila, com pouca palha, com pouco sistema radicular, tem problemas sérios sim de compactação, daí aumenta a fusária, aumenta a macrofumina. Já tive em dias de campo no oeste, dá para observar muito isso. Ok. Bem, vamos continuar, Ivo, que provavelmente você vai responder várias das questões que estão aqui. Ok, então retomando aqui uma análise de solo, aqui temos a profundidade em centímetros, 0,5, 5 a 10 centímetros, 10 a 20, 20 a 40, 60 a 80, 80 a 100 centímetros de profundidade. E na outra coluna aqui, é onde eu tenho a CTC, se eu pegar essa CTC e arredondar esse número para 12, e pegar de baixo aqui a última de 80 a 100, arredondar para 6, uma grande parte dessa diferença de CTC está em cima do carbono, da matéria orgânica. Já que a origem do solo, tanto em superfície como em profundidade, aqui especificamente nesse talhão, que tem
um perfil profundo, né? Ela é muito grande. Então, se eu clicar a próxima imagem, vai aparecer o teor de matéria orgânica em cada profundidade. Eu sei que tem gente produzindo no Brasil relativamente bem, com matéria orgânica de 1,5, mas para você alcançar 70, 80 sacos de soja, com nível baixo, 1,5 de matéria orgânica, fica complicado. Sendo que eu tenho aqui em profundidade a matéria orgânica 1,83, enquanto de 0 a 5 eu tenho quase 5 de matéria orgânica, né? E quando olho para o pH, é aquilo que eu falei, eu trabalho com pH em cloreto de cálcio alto. Ah, mas esse pH aqui que vai dar 6,7 em água, 6,8, 6,3, 6,4, é um pH que eu vou ter problema com zinco, cobre, ferro, manganês, tudo bem, esse tipo de problema eu quero ter sempre. Porque nesse pH é que eu vou ter uma eficiência altíssima de fósforo, de potássio e do próprio nitrogênio. Na medida que aprofunda, o pH ainda está bom, porque está 5,83. Né? Lógico, na medida que eu vou a profundidades maiores, ele é um pH mais ácido. Mas mesmo assim, maior parte que eu conheço sul do país, trabalha com pH extremamente ácido. Né? Então, como é que fica a atividade biológica num solo ácido? Como é que fica a disponibilidade de fósforo, de potássio, de nitrogênio, principalmente de cálcio e magnésio? Veremos aqui, então, uma análise em profundidade, né? Os índices de saturação de cálcio em profundidade. Então, vou pegar, no caso específico, esse talhão 9, eu tinha 54% de cálcio na 0 a 5, 51%, e eu tenho um gradiente, mas aqui eu tenho 25% de cálcio a 1 metro de profundidade, 80 a 100 centímetros. Se eu olhar para a coluna do magnésio, também tem que ser monitorada, né? Também com níveis compatíveis com o cálcio. E se eu for para o elemento mais caro de todos, esse me preocupa sim, esse eu tenho que ficar atento, porque eu tenho, como eu jogo ele a lanço em superfície, aqui nessa análise ele apareceu 5% na CTC. Tá? Aqui 2,2, e ele tem que ser um gradiente que caia para você não perder potássio em profundidade. Agora, não devo me preocupar muito se está descendo muito o magnésio. Geralmente os solos estão com excesso de magnésio, né? Então deixa que desça. O que tem que me preocupar com o potássio, porque esse custa muito dinheiro. Aqui num ano, na cultura da soja, medindo o acúmulo de matéria seca, né? Macro, teve um período aqui de 40 dias de estiagem. Veremos como a cultura se comportou. Então vejam bem, aqui eu tenho o acúmulo de matéria seca para uma soja de 5.400 kg, com 40 dias de estiagem. Aqui os 60 dias começou a estiagem, né? E agravou. O que mais sentiu a estiagem foi o nitrogênio. Mesmo assim, eu tive nessas análises feitas de semana em semana, a planta por inteiro, né? 253 quilos acumulados. Aí eu tenho o fósforo e o potássio foi o segundo elemento que mais sentiu a quantidade neste período de estiagem para acumular na matéria seca da planta. E assim por diante, né? O cálcio, o magnésio e o enxofre. Veremos a produção. Essa planta, o que ela produziu? Com 40 dias de estiagem, com o perfil corrigido, ela produziu quilogramas por hectare, aqui o como 2.700 kg, folha 1.500, palhevagem 1.700 kg e praticamente 5.400 kg de grãos ainda nessa condição. Então, é possível produzir mais? É.
com mais insumos químicos, não necessariamente, exceto calcário e gesso. Eu costumo dizer o seguinte, você tem que dar condição para a planta tirar mais de menos. Tirar mais de menos, essa é a chave do sucesso. E o Brasil, como um país de clima tropical, solo intemperizado, baixos níveis de nutriente, ainda está sendo, infelizmente, utilizado muito pouco e de baixa qualidade, inclusive o calcário. Então, nesse trabalho, o acúmulo de nitrogênio e quanto exportou via semente, é exportado via semente pela cultura da soja, a quantidade exportada do nitrogênio, fósforo, potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Graças a Deus, Deus criou a tal da soja. Eu acho que ele sabia que o Brasil ia ser um grande produtor de soja e ele exporta pouco cálcio. O agricultor usa pouco calcário, pouco gesso, pouco adubo com cálcio. A sorte é que exporta pouco junto com os grãos, né? Porque se exportasse igual fósforo, nitrogênio ou o próprio enxofre, nós estaríamos roubados. A produção, em vez de crescer, ia cair. Eu sempre falo que o Brasil não é um país sério. Dados da ANDA 2013, deve ter dados mais atualizados, eu não atualizei. Um país que consome 1 tonelada de fertilizante por hectare ano e 0,8 tonelada de calcário, não é um país sério. Enquanto nós, na Mutuca, consumimos, em média, 2,5 toneladas. Em média não quer dizer que todo ano se aplica 2,5 toneladas. Não é todo ano. E belos trabalhos aqui, trabalho do Rio Grande do Sul, aqui, né? Do Mariana, aqui mostrando, né? Qual o calcário. Se eu devo usar moinho de bola ou moinho de martelo. O calcário, o que custa no calcário? É frete, energia elétrica para moer. E as pessoas cotam preço. Como é que vai ser a reatividade? Qual é o PRNT? Qual o PN mais importante que o PRNT? Não que o outro não seja. Então eu tenho que comprar um calcário de baixa granulometria para que a reatividade seja intensa, que ele possa reagir rápido no meu solo. Eu não posso esperar aqui 72 meses aqui, para reagir de 4% a 15%, ou ter esse outro embaixo, né, onde menor, o fundo menor que 0,30 milímetros, 97% ele reage em 4 meses. De novo, trabalho com pH, esse pH em água, não é em cloreto, né, para ter eficiência agronômica de fósforo potássio, sem falar aqui do cálcio e o magnésio, que chega, nós teríamos que ter um pH até mais alto para poder ter uma eficiência agronômica maior. Bom, agora nós vamos entrar na parte polêmica, que eu defendo. Tomei meu gole de água. pH e eficiência. A pesquisa diz que nós devemos trabalhar em torno de um pH. Se eu pegar aqui um pH 5,5 em água, ou 6,5 em água, eu tracei aqui dois parâmetros para analisar, aonde eu vou falar aqui na eficiência agronômica, né? Então, enquanto eu não mudar o valor de base, não vou conseguir realizar uma agricultura de precisão somente de variação. O que eu quero dizer? Quando eu aplico uma taxa variada no pH 5,5, eu tenho pH de 5, eu tenho acima de 5,5 para jogar dentro desta minha área. Se eu jogo essa faixa, para não subir muito o pH, eu trabalho com pH mais baixo, só que isso aqui vai acabar ficando muito baixo. A minha eficiência agronômica no fósforo, e principalmente nos elementos mais caros, fósforo e potássio, ela passa a ser muito baixa. Então, eu acho que nós deveríamos partir para uma faixa maior para começar a recomendar. Por isso que eu uso, não recomendo, mas ouso usar uma calagem mais pesada nas áreas onde eu faço a recomendação. Lógico que as culturas são importantes, quando eu falo sistema radicular profundo, né?
O trigo no sul é o mais pobre de raiz. A soja a gente planta para ganhar dinheiro, então não dá para dar muita bola na raiz, ela tem raiz também curta, né? E essas outras culturas aqui, que também dão dinheiro direto ou indiretamente, né? É que consegue você ter um aproveitamento melhor dos anos que estão escapando do sistema radicular. O cloro, o enxofre, o boro, o nitrato, N elementos com sistema radicular curto desse, com pH alto, com certeza eu começo a perder ânimo no perfil do solo. Uma foto típica do Brasil Central, altas doses de gesso, do outro lado, a testemunha. Eu estava em Sinop, na rodovia, eu achei que era um tornado, na realidade parei, bati a foto, infelizmente não era um tornado, né? Era uma grade picando a palha, quer dizer, é um absurdo. Fazer a bordadura, como eu parei, conversei com o operador, fazer a bordadura, não, ele disse, o patrão mandou fazer a área inteira, né? Porque uma palhinha de milho safrinha, sendo moída, trucidada, ela evaporar mais rapidamente o sistema. Isso não tem cabimento. E uma grade aqui, uma grade para incorporar, a niveladora para incorporar semente de aveia, o milheto, ela necessita produzir de 7 a 10 toneladas de palha, respectivamente, para cobrir o que ela gastou na passagem dela sobre o solo. E tem um trabalho interessante aqui de um colega meu do IAPAR, que me cedeu esse trabalho. É um trabalho que mostra os teores de carbono, né, no perfil do solo. 1910, 53% de matéria orgânica original. E quando entrou a agricultura no Brasil para valer, a mecanizada, né, fomos queimando a quantidade de matéria orgânica do solo. E que o plantio direto tem a possibilidade de voltar nos patamares, se não original, mais próximo. Só que eu discordo dessa ideia, a flecha aponta aqui, eu fiz uma outra flecha aqui, indicando que com esse plantio direto que está sendo feito no Brasil, não vai passar daqui, não vai crescer. Para fazer crescer, tem que mudar o conceito de plantio direto, que ele está se perdendo no tempo. Mostrando então, dentro da Sementes Mutuca, né, onde teve um milho de 3,5 toneladas de palha, 6, 7 toneladas de milheto e depois mais 6, 7 de aveia, plantou a soja, na hora de colher a soja, cadê a palha? A palha sumiu. Mas por quê? Veja rastros de minhoca, essa trincheira tem 1,5 metro, besouros, o solo com alto teor de ar dentro dele, né, com uma atividade biológica intensa. Num solo desse, você vai encontrar nódulos até 1,5 metro de profundidade. Estão vendo aqui os nódulos dentro desse perfil de solo, nas várias profundidades do solo. Ao lado, né, desta trincheira de 1,5 metro tinha milho. Olha o sistema radicular do milho, onde você não tem alumínio, não tem compactação. Veja bem, o teor de matéria orgânica aqui em cima está alto, embaixo vai decrescendo, é lógico. E com um sistema radicular abundante. Por quê? Aqui embaixo se faz presente o cálcio. Cálcio, boro. Como é que a raiz cresce na ausência de cálcio e num panelão de alumínio? Aqui, originalmente, o solo, nessa condição aqui, ele tem de 65% a 70% de alumínio, aqui em profundidade. E mostrando que a palha, né, isso é um trabalho do Moraes de Sá, de Ponta Grossa, mostrando, eu bati uma foto num dia de campo em Chacabuco, na Argentina, mostrando que sem palha, o milho produz tanto centímetro por metro quadrado. Quando ele colocou 5 toneladas de palha, trabalho feito em Tibagi, aumentou 30% o sistema radicular do milho. Quando colocou 10 toneladas de palha, aumentou em 40% a quantidade de raízes do milho. Vamos olhar um ano terrível, que foi o ano passado, na região dos Campos Gerais, né? Plantio do trigo. Aqui nós temos a evaporação da água. A evaporação da água. E aqui a precipitação. Então nós plantamos trigo aqui em julho, com baixo índice de água no solo. E o tanque classe A
evaporava mais água. Só em 15 de janeiro que a precipitação foi maior do que a evaporação, a faixa azul, a evaporação do tanque classe A, fora o que a planta consumiu. Então, esse trigo produziu com menos 323 milímetros. E a cultura do milho e a soja, que plantou aqui em novembro, ela vinha até 15 de janeiro com um saldo negativo de 56 milímetros. Uma foto para mostrar as manchas de solo, né? Onde tem alumínio em profundidade, onde não tem, onde o perfil está mais corrigido. Aqui as nossas amostragens, estagiário, fazendo o trabalho. Onde tem alumínio, matou o perfil, depois quando choveu voltou a perfilhar. Vocês vão ver aqui a diferença do trigo. Isso a 20 metros de distância. Um trigo com 1.572 quilos. E o mesmo trigo a 20 metros com 4.400 quilos, com todo aquele déficit hídrico. Posteriormente plantamos milho e soja. E vocês vão ver que vai repetir no milho e soja o mesmo problema. O trigo, onde o perfil estava relativamente corrigido, né? Vocês vão ver a análise depois. E o trigo, onde tinha problema de alumínio, distúrbio na planta, quando choveu, voltou a perfilhar. Eu não sabia se esse trigo eu tratava as espigas novas com fungicida ou se dessecava para colher o trigo da planta-mãe. Mostra aqui a heterogeneidade do solo, química e física. Agora o bicho vai pegar. Então, eu denominei trigo tipo 1 e trigo tipo 2, o teor de areia, 69,51, a quantidade de silvio e a quantidade de argila. Onde tinha mais argila, eu produzi menos trigo do que onde tinha menos argila, num ano seco. E aqui a classificação do solo. Então, a diferença foi muito grande. Aqui embaixo foi medido o pH do trigo, espigas boas, espiga de perfilho, para entender o processo que ocorreu. Trigo do solo 1 tem 38% de espiga boa a mais do que o trigo do solo 2, 420 por 304. E isso reverteu em produção. De novo, aí, a produção. Quando eu plantei a soja, continua a estiagem. Nas manchas, esse é um solo recente, um solo de 4 anos de cultivo. Embaixo é um panelão de alumínio. Com a estiagem grande no inverno e no verão, a soja, na área com muito alumínio e pouco cálcio no perfil, 2.961, e naquelas manchas onde uma variedade de soja com 480 mil plantas, uns 5.050 quilos. Aqui, a diferença de produção, solo mais arenoso produzindo mais do que o argiloso. O arenoso estava quimicamente melhor corrigido que o argiloso. Como é que foi coletado o solo? Foto de toda a profundidade do solo, até 1 metro. Foi estratificado, a outra amostra, estratificado e feita a análise. Agora o bicho vai pegar. Vamos lá. Extrato de saturação. Eu sinalizei o pH em cloreto de cálcio, né? E eu tenho também o isto do solo mais o de extrato de saturação. Então veja bem, 0 a 20, B e R quer dizer que o trigo estava bom e o trigo estava ruim. A soja estava boa e a soja estava ruim. 0 a 20, vamos ver o que aconteceu. Olhem o pH desse solo. Eu trabalhei com altas doses de calcário e gesso. Veremos aqui o pH do solo, altíssimo, né, na superfície, e o pH da extrato de saturação. Então, se eu olhar aqui, o cálcio, miligrama por litro, no extrato de saturação, 80 a 68 não tem uma diferença significativa. O enxofre também não. O movimento está fácil no solo. Quando eu vou para 20, 40, parece que começa a distanciar a quantidade de cálcio, miligrama por litro, no trigo e soja boa, milho bom, comparado no ruim, onde o solo quimicamente estava pior. Agora, vejam só aqui embaixo. 40 a 60, eu tinha 201, praticamente 202, de cálcio miligrama por litro. Tá?
E o enxofre do gesso 270 contra 49,67. Esse é o trabalho do gesso. Onde foi dose altíssima e onde foi doses menor, dose homeopática. Alumínio, como é que ele se comportou? Centimol de carga. E na CTC, eu olho sempre para a CTC. Aqui já começou a aparecer o alumínio no CTC. Vamos em frente. Eu fiz uma relação cálcio e enxofre, mais por curiosidade, né? Qual a relação, dividir um pelo outro, né? Como é que ele foi se comportando no perfil. Magnésio, miligrama por litro. E o potássio, 22, 10, 44. Pode ver que o potássio, nós do grupo GAT, meu amigo Jorjão, ele sempre dizia o seguinte: graças a Deus está descendo o magnésio e está ficando o potássio em cima. Então aquele medo inicial, se eu jogar muito gesso, para um sistema de produção que respeita muita cobertura verde, esse problema não existe. O potássio volta na superfície. E o magnésio até é bom que desça, para ajudar a corrigir o perfil. A maioria dos solos tem até excesso de magnésio. Continuando então, vamos aprofundar mais, 60 a 80 e 80 a 100, vocês vão ver um dado assustador. Bom, o pH começa a alterar mais, né? 5 ainda é um pH bom, 60 a 80. Veremos aqui, novamente, o cálcio aparece em 349,55. Veja que logo abaixo, 80 a 100, ele já cai de 349 para 273. E aqui cai mais ainda. Não tem cálcio no perfil. Vamos ver o enxofre. Também caiu. Então, essa zona aqui, na amostragem, aqui o trigo estava maduro, né? E, perdão, a soja estava madura e o milho também. E no trigo também, quando nós fizemos a amostragem. Aqui começa a cair o teor de enxofre em profundidade. Mas eu sei que ele despenca violentamente. Poderemos estar contaminando o lençol freático, mas como eu estou colocando cálcio em profundidade, se eu coloco cálcio, logo eu tenho raiz em profundidade. Então veja bem, aqui eu tenho 0 de alumínio na CTC, contra praticamente 20 de alumínio na CTC, com pH 5,24 e com esse teor de cálcio no perfil. E o maldito alumínio, né? O efeito dele no sistema radicular aqui estronda a raiz, né? É assustadora a capacidade desse elemento, né? Em impedir que haja divisão e que a planta consiga fazer a divisão celular e seguir em frente, em profundidade. Um trabalho novo aqui mostrando o efeito do pH na nodulação, né? É um trabalho novo, 1933, Albrecht. Sigo muito o que esse pesquisador escreveu. O pH do solo, a nodulação planta, né? Uma ótima nodulação ocorre em leguminosa com pH alto. Provavelmente nessa época aqui, deva ser talvez alfafa isso, né? Ele não fala a cultura aqui. 1933, não quero crer que seja um trabalho. Mas se serve para alfafa ou qualquer outra leguminosa, esse trabalho dá para puxar para a cultura da soja. No caso soja aqui, ó, soybeans, pH 4,7, né? E na medida que eu vou subindo o pH, né, aqui 5,7, eu passo a ter 6,8, como é que eu vou ter a redução do potencial genético, né, de produção, a redução do potencial de produção em função do pH. De novo, volto naquela tabela, porque eu vou seguir mostrando o milho, né, do baixo índice pluviométrico no inverno e no verão, evaporação versus tanque classe A. E mostrando aqui no milho, né, o milho então, lembrando aos senhores, isso é solo novo, solo de 4 anos de cultivo, problemas de perfil, não está bem corrigido, estão corrigindo, problema físico, químico, e deu uma seca extrema. E aonde eu coloquei remonte de plantio é que dobrou a população. Quando dobra a população do milho, né,
Vamos ver a umidade do milho que eu colhi aqui, a umidade na medida que o perfil está corrigindo até a umidade cai. O avariado aumenta muito a quantidade de grão avariado no milho. A massa de 1000 grãos violentamente. E aqui a produtividade em condição de seca violenta, onde o perfil está corrigido até 1 metro, não tem alumínio, 18 toneladas de milho, né, contra a média do talhão de 8.300 quilos. A dose de calcário e gesso, não vou falar aos senhores, aqui eu coloquei vários X, porque aqui são doses altíssimas, aqui uma dose é a metade disso, e aqui a dose é uma dose pequena, 40 vezes o teor de argila para gesso, e a dose do calcário também seguindo a recomendação da pesquisa. Vamos ver aqui. Então, você tem no milho ruim, agora estou olhando para a cultura do milho, né? Aqui os teores, né, de cálcio na CTC, a amostra da mancha de solo, e a quantidade de enxofre, né, dose pequena de gesso, e a quantidade, pasme, 63% de alumínio, de 40 a 60, 31% de alumínio, de 20 a 40. Até de 0 a 20 tinha alumínio, onde a quantidade de gesso foi pequena. Veremos agora a quantidade aqui em profundidade de cálcio e enxofre, né? Veja bem que no ruim, no bom, no milho também. A quantidade é muito pequena de cálcio e de enxofre. E o pH extremamente ácido, né? Então, alumínio aqui 42%, na área julgada boa, né? Considerada boa, e praticamente 70% de alumínio. Vamos dar uma olhada nas fotos do milho, onde remontou o plantio, quer dizer, 150 mil plantas. Espiga extremamente pequena. Foto que tirei de cima da colhedeira. Então, aqui está química física, seca extrema e dobrou a população. A cara do milho. As espigas pequenas. Já na área menos pior, onde estava um pouco corrigido, as espigas já eram um pouco melhores. E aqui está o diferencial de produção, onde temos 3.600, 5.600, 11.500 e 18 toneladas com 65 mil plantas, sendo que a média do talhão de 158 hectares, ele ficou com... o normal nos campos gerais é nós colhermos 12 ou 13, mas numa área de seca extrema, perfil não corrigido e população exagerada para o ano, né, a produção para nós é uma produção extremamente baixa, um talhão com 8.347 kg de milho. E aqui, onde tinha altíssimas doses de calcário e gesso. Reparem que o milho ainda está verde e a espiga, mesmo com 65 mil plantas, cheia até a ponta, né, da espiga. Vejam aqui o tamanho das espigas, né? E aonde estava parcialmente corrigida, a planta morrendo já, a espiga praticamente morta, e já com a espiga intermediária. Olha como a espiga ficou. E aqui está o milho de alto teto produtivo, com alta densidade, um PMS mais de 400, e se não me falha a memória, 440, 450, o peso de 1000 sementes. Bem, enquanto eu tomo um gole de água, existem várias maneiras de fazer correção de solo. Essa é uma fazenda dos meus amigos do Grupo GAT, vizinho meu de cerca, meu amigo Alisson. Um levantamento, ele começou antes desse trabalho, né? Semi-detalhado por classe de solo. E ele criou as zonas de manejo por classe de solo. Vejamos, uma fazenda de 3.500 hectares, amostragem de solo georreferenciada por classe de manejo. Essa é uma metodologia usada dentro do grupo, que eu acho espetacular. E aqui mostra que a geração do mapa de aplicação em taxa variável em função da classe de manejo, a aplicação de corretivo e fertilizante, no caso específico aqui o potássio, em taxa variável, ele foi de 214 kg por hectare, nessas zonas aqui, mais
grenar, para 150 quilos nessas regiões do alto aqui e mais embaixo, onde mostra aqui. Então tem uma variação aqui grande na dose de potássio. Isso serve também para os corretivos. Olhando então para um dado recente de 2014, né, o trabalho meu na Mutuca, com o apoio dos amigos do GAT, né, que me incentivaram a esse trabalho, um solo jovem, né, um solo pouco tempo de abertura, vamos dizer assim, né, 3 anos, zona de manejo para realizar a correção, seria o ideal. Vamos ver esse mapa. pH de 20 a 40. Olha aqui, ó. De 5 a 5,9, só uma pequena região aqui com pH ideal para a agricultura. O resto extremamente baixo. Um talhãozinho de 50 hectares. Você vê que a grande parte. Por que que aqui é verde? Porque aqui é onde se concentra um solo onde tem mais areia. Aqui já começa a ter mais argila e tem regiões aqui, além da argila, tem alto nível de matéria orgânica. O alumínio, novamente, ó, onde tem mais areia, você tem menos alumínio, né, de 0 a 4 na CTC, mas você tem uma região de mais argila e mais matéria orgânica, você chega a ter de 20 a 47% de alumínio. E de 20 a 40, voltamos 0 a 20, lembrando aqui alumínio no CTC de 0 a 20, e 20 a 40, você vai ver que praticamente todo o talhão está perdido em alumínio. Novamente, só a região que tem um pouco mais, que tem menos argila, menos matéria orgânica, mais areia, você tem menos alumínio no CTC. O cálcio, idem, né? Você tem muito alumínio, a CTC é alta, a demanda de calcário é alta, de gesso é alta. Então, como é uma área nova, você tem praticamente nada acima de 60% de cálcio, que é o que a gente busca. E você tem uma pequena área aqui com 50% a 59% de cálcio na CTC, de 0 a 20. De 20 a 40, piora, né? Uma pequena região que você tem um teor de cálcio razoável na CTC. Tudo bem? Vamos lá. Matéria orgânica. Olhando para a matéria orgânica, eu falei antes que aqui tinha bastante argila, porque isso aqui era um solo que acumulava muita água. Então, acumulou muita palha com o tempo, né? Então, a matéria orgânica de 5 a 8. É onde você tem o pH mais ácido, mais alumínio, e as doses de calcário vão ser maiores. 20 a 40, o teor de matéria orgânica, de 3 a 5. Eu queria que todo o solo fosse de 5 a 8, mas veja bem, de 20 a 40 eu tenho aqui, aliás, de 20 a 40 de profundidade, eu tenho ainda uma boa área com 3,5 a 4,9 de matéria orgânica. Corrigir esse perfil é correr para o abraço. Aqui é produção boa sempre, que é uma área que retém mais água devido à matéria orgânica e por ter um bom teor de argila. O que nós recomendamos, discutimos isso dentro do GAT com meu amigo Jorge, nós recomendamos para essa condição lama de cal mais calcário, chamado calama, né? Essa lama de cal é o subproduto da indústria de celulose, que nada mais é que óxido de cálcio, e o calcário, sendo que a dose máxima 12 toneladas, né? A dose máxima nas zonas mais críticas, até 12 toneladas por hectare em superfície, sem incorporar. Veja bem, aqui eu estou com calcário de solubilidade lenta, e aqui estou com a lama de cal, que é com alta reatividade, altamente reativo, então a correção ocorre assim que chova, em 3, 4 meses esse produto reagiu na totalidade, a lama de cal. E depois, no mesmo talhão, nós voltamos com 4,4 toneladas
nas piores áreas, dose máxima de dolomítico. Quero dizer aos senhores que nessas áreas, esse talhão específico e outros talhões próximos a esse, nós usamos 2,5 toneladas em taxa fixa de gesso antes do trigo, para não alterar o pH e para ocupar uma parte da CTC do solo, já que a solubilidade é alta, para depois da colheita do trigo, para não dar mal do pé no trigo, para depois da colheita do trigo entrar com aquelas 12 toneladas e plantar a soja, para depois de colhido a soja, entrar com até 4 toneladas de calcário dolomítico, sem incorporar. Então, se eu pegar a dose máxima, nos pontos críticos, a dose é altíssima de calcário dolomítico, calcítico e mais a lama de cal, que também é um calcítico. Não recomendamos a ninguém, por favor, não leve ao pé da letra. Isso aqui eu coloquei calcário para levar o V% a 108, porque nunca vai chegar a 108 naquela condição de solo extremamente ácido. Então, eu estava explicando antes, né? Esqueci que seria o slide a seguir, taxa fixa do gesso, o dolomítico 4 mais 2, quer dizer, quando eu coloco 4 é a dose máxima 4, já que a taxa é variável. E o calcário calcítico, 6 na dose máxima. Então, se eu pegar a dose máxima de 6, 4, 10, com 2,5 de gesso, daria 12 toneladas e meia, jogada num período de 8 meses na área. Para pensar, você prefere ter perdas de ânions no perfil, cloro, boro, enxofre, nitrato, pela falta de correção do perfil, com cálcio e magnésio, ou gastar alguns reais em zinco, cobre, ferro, até boro? A outra questão, você prefere gastar mais em calcário e gesso para melhorar a eficiência agronômica do NPK? Então a escolha sempre é do consultor, do técnico que assiste ao produtor. Eu poderia discutir muito sobre isso, é apenas uma reflexão. Se eu coloco cálcio em profundidade, eu tenho raiz em profundidade. Se eu tenho raiz em profundidade, eu estou trazendo à superfície aqueles ânions que lixiviam faz em solos arenosos, em solos com chuvas torrenciais, mesmo em solos em condições normais, uma chuva forte, eu posso estar perdendo solos de CTC mais baixa. Isso aqui é uma fazenda em Água Boa, no Mato Grosso, né, onde foi aplicada a taxa variável de corretivos e fertilizantes. Eu tenho fotos da soja, daqui foto aérea também. Eles fizeram corretivo e fertilizante em taxa variável, mas infelizmente também a palha foi em taxa variável. Veja bem a péssima distribuição da palha. Aqui onde não tem palha, faixa escura, aqui não tem nutriente, porque a palha ficou concentrada. A soja aqui depois germinou mal, onde não tinha palha germinou bem. Eu acompanhei isso aqui da colheita no milheto à colheita da soja, com fotos mostrando que falta muito, precisamos melhorar, fazer a agricultura com mais zelo, com mais amor. Eu sei que as plataformas estão aumentando de tamanho, escala, mas também temos que treinar, qualificar mais o pessoal de campo. E lembrando sempre da doutora Ana Maria Primavera, que há 40 anos atrás ela falou nos Campos Gerais, né, que em alguns anos não vamos mais procurar análise de solo, mas sim por análises biológicas do solo, biomassa microbiana, bactérias solubilizadoras de fósforo e outros organismos benéficos ao solo. Quer dizer, não podemos esquecer, o que ela falou há 40 é mais atual do que nunca. Aliás, tudo que você vai ler dela parece que é uma pessoa que está vivendo hoje, os dias de hoje. Eu tenho muita saudade dela, eu sei que ela não está mais trabalhando, mas desejo ela longos anos de vida, porque é um exemplo para nós seguirmos. Então, aqui estão os comparativos que já abordei. Plantio com palha nos Campos Gerais, é assim que se faz. É assim que se faz. No Xingu temos que melhorar. Nós já estamos, esse é um talhão que não tinha cobertura, mas já temos área com milheta braquiária, vamos implementar.
temos que fugir da quimioterapia, né? Porque isso aqui é um solo estéril, né? Como é que vai melhorar nodulação, micorrizas, como é que vai mudar a biota do solo? Eu sei que melhora para macrofumina, para fusário, para um monte de coisas que eu não gostaria de tê-las na lavoura. Mas para os agentes benéficos eu não estou conseguindo melhorar. A primeira análise de solo que eu trouxe nos Estados Unidos, quando eu somei as bases dele, isso há 20 e poucos anos atrás, 86%, a soma das bases, somei o meu, estava 51%, digo, meu Deus, o que eu tenho por melhorar? E era assim, é assim os campos gerais. Uma panela de alumínio, você tem que aprofundar o cálcio para eliminar quem? O maldito do alumínio. Se eu tenho cálcio em superfície, aqui de 0 a 10, eu diminuo o alumínio. Esse é um slide de 19 ou 20 anos atrás, né? Mostrando que nós conseguimos eliminar o alumínio em profundidade, trabalhando com o corretivo e condicionador de solo. E os meus conterrâneos do Rio Grande do Sul, que falam muito em estiagem, estiagem, eu vou combater causa ou efeito. Laninha, as causas são muito. Os meus conterrâneos têm muito problema de solo compactado, baixa correção em profundidade, excesso de alumínio, baixo volume de palha produzido, pouco escalonamento de floração de soja. Quando flora tudo junto, pega 15 dias de estiagem no enchimento de grão, ferrou. Você olha a foto que um amigo meu mandou de lá, soja morrendo, num solo de bom, tem até uma certa palha, um solo, um bom teor de argila. Você chega perto da soja morrendo por falta de umidade. Eu escrevi aqui embaixo, será falta de umidade? Vamos olhar a análise do solo dessa área. Análise do solo desse talhão. CTC, análise do solo. 20 a 40, ele tinha 12 de cálcio, 7 de magnésio, 0,94, 41 de alumínio. E a análise de solo da Mutuca, 80 a 100, 29 de cálcio contra 12, 13 de magnésio contra 7. O potássio é bom que seja baixo em profundidade para não perder, os dois estão bem. E 0 de alumínio contra 41. A seca que pegou, de novo, pegou Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, no ano 11, 12 foi terrível. A nossa média de soja naquele ano foi 75 sacos por hectare. E o meu Rio Grande amado, você vai ver, estratificar o solo, aqui é produtor, foi colocado a amostragem, o teor de alumínio é absurdo, né? Na medida que se aprofunda o solo, só tem alumínio, não tem correção de perfil. E não tem cálcio. Se tem alumínio, porque falta cálcio, né? De 20 a 40, os níveis de cálcio, que é a barra azul, é extremamente baixo. E olhando uma análise das sementes Mutuca lá, 65% de cálcio, 0 de alumínio, aqui 3 de magnésio, 2 de potássio, 2,5 de potássio. De 5 a 10, 56 de cálcio, 14 de magnésio, 1,6 e 0 de alumínio. De 20 a 40, 44 de cálcio, 14 de magnésio, 0 de alumínio. De 10 a 20, de 20 a 40, 32 de cálcio, 14 de magnésio, 0 de alumínio. De 40 a 60, 32 de cálcio, 12 de magnésio, 0,92 de potássio, nível embaixo aceitável. Só 2,94 na CTC, não é centimol de carga. Pouco, que abaixo de 5 não é problema. E de 80 a 100, 28 de cálcio, 13 de magnésio, 0,82 de potássio e 0 de alumínio. É possível corrigir o perfil? É. Tem que agarrar com unha e dente. De 80 a 100, então, 29 de cálcio, 13 e 0 de alumínio. É possível corrigir o alumínio em profundidade. É assim. Terminando a minha apresentação, uma parte teórica minha, é simples, gostaria que vocês lessem, por favor. A primeira parte eu vou ler, que todo ganho líquido, todo lucro, ele é criado pelo design. Ok?
A agricultura tem que ser igual à natureza para ser sustentável. O que a natureza faz? Vamos ver. A primeira integração, a integração, hoje nós estamos integrados aqui pela web. Estamos integrados aqui, né? Copiando a mãe natureza. A segunda, a agricultura tem que ser igual à natureza para ser sustentável. A segunda estratégia é a replicação. Você replica o que na tua vida? Tudo que deu certo, você vai replicar. Correto? Isso é replicação. E a última estratégia é a diferenciação. Se eu estou olhando uma variedade, uma fórmula de adubo, qualquer coisa que eu esteja avaliando, né, você faz a diferenciação. Você vai medir a qualidade do produto que você colhe ou a eficiência do produto que você utilizou. Essa é a diferenciação. E terminando, né, nada melhor do que a colocação desse... Não conseguiu ver o filme dele ainda, mas livro de cabeceira tem algum dele. O Maior Inimigo. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Espero poder ter contribuído, pelo menos, em colocar minhoca na cabeça. Mas eu prefiro que vocês coloquem elas no solo. Se dê condição, porque cria minhoca. Se vocês saírem com dúvidas, eu terei atingido aquilo que me propus a fazer nessa colaboração junto com o IPMI, a pessoa do Dr. Walter que me convidou e do Dr. Luiz Prochinov. Muito obrigado. Obrigado a você, Ivo, pela presença, pelo compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que você atingiu o seu objetivo em colocar minhocas, né, entre aspas, na plateia, porque as perguntas aqui são muitas, várias, congruentes, assim, elas vão no mesmo sentido. E lógico, no final aí da sua apresentação, o pessoal começou a perguntar mais. Infelizmente nós estamos com um horário avançado, então não dá para eu ir lendo várias questões para você responder, que a gente vai demorar mais ainda, né? Como eu fui lendo as questões aqui e vi que elas são mais ou menos no mesmo sentido, eu queria que você só fizesse tipo um resumão, um apanhado, Ivo, se você puder, de como que a partir de um status inicial, né, de um solo, você começa a trabalhar a construção do perfil do solo. Eu sei que isso pode parecer amplo, mas eu falo assim, tenta fazer um resumão, né? O que você olha primeiro para construir o perfil, quais são os parâmetros, né? E diga aí mais ou menos qual as medidas que você acha sensato em mexer nesses parâmetros, né? Vamos colocar aí em termos de calagem, em termos de gessagem, algum outro nutriente. Eu sei, não estou falando para você dar a palestra de novo, né? Mas só como um resumão, assim, né? Quais são os parâmetros que você olha primeiro, né? É só elencá-los, né? Sim. E qual a intensidade, né, do manejo que você adota, ou seja, até onde você vai nesses parâmetros, né? Eu diria o seguinte, primeiro, você tem que se situar aonde eu faço agricultura no país e olhar o ambiente, o clima. Se estou ao norte do país, eu tenho menos alumínio que ao sul. Posso ter uma CTC menor. Também, se a CTC fosse muito alta, o pessoal do Brasil Central estava ferrado, né? Porque puxar calcário de tão grande distância, né, é complicado. Mas eu digo assim, primeiro o ambiente, eu vou atuar em que ambiente? Bom, neste ambiente, qual o sistema de produção de coberturas, de rotação, de sucessão? É a segunda pergunta. O que eu quero? Quanto por cento eu vou fazer de milho com braquiária, só braquiária?
muitas vezes eu vejo que o produtor do milho safrinha, ele quer plantar até o último dia milho com braquiária, daí não dá nem braquiária e nem milho, porque daí começa a faltar água muito cedo. Que tal plantar um pouco menos milho e fazê-lo de uma forma que você possa tirar mais quilo por hectare e plantar um pouco mais braquiária plantada, é adubação de sistema, para fazer uma grande massa. Quer dizer, o milho do cedo até pode ser com braquiária, porque você tem uma boa distribuição de chuva. Isso é consagrado já. Então, o design eu vou montar em função do meu ambiente. Aí eu vou estudar quimicamente qual, em função da análise de solo, é óbvio, qual calcário, qual fonte, qual distância, qual é o custo. Sempre eu lembro que o econômico manda no técnico, mas se eu não tiver conhecimento técnico, como é que eu vou definir um modelo econômico viável para o produtor? Ok. Várias perguntas aqui com relação às características químicas do solo, como você procura manejar, em termos de até onde você vai em pH, até quanto de calcário você tem trabalhado, quanto de gesso, os parâmetros de recomendação. Eu sei que são vários detalhes, e eu vou fazer aqui, tomar aqui a liberdade de passar essas perguntas para você depois, Ivo. Sim. Pois não. E depois a gente, de repente, faz só um e-mail geral aí para responder essas coisas de uma maneira mais simples, mais curta, né? Ok. Eu gostaria de finalizar, Ivo, se você me permitisse, fazendo um comentário que eu fiz na última palestra, né, que a gente tentou fazer e teve aquele problema, do processo de descompactação mecânica do solo com um efeito paliativo, sem que haja outras medidas culturais. E eu queria ver o seu comentário, né? Lembra que eu falei que eu tinha escutado de um especialista de que o processo de descompactação mecânico do solo ele tem efeito temporário, se não é associado a manejo cultural, ou seja, a colocar a raiz no sistema, né? Exato. Não recomendo descompactar solo se não olhar o todo. Não adianta. Eu vejo gente colocando ferro, gastando diesel num preço absurdo que está, e com um sistema de produção igual ao que ele tinha antes. Não vai resolver. É questão de uma safra, na outra pode estar pior. Pode estar pior e não melhor. Então, eu falo num contexto, um conceito de agricultura onde eu tento juntar todos os pontos da linha, tentar juntar, entender uma agricultura com produção de massa. Ah, mas eu estou numa região do país que só chove 5 meses. Bom, se só chove 5 meses, eu tenho que ver o que eu posso fazer naquele ambiente. Não adianta também, se você faz uma cultura só, para tirar grão e produzir e ganhar dinheiro, mas você pode fazer 3% da tua área um modelo novo, estudar, desenvolver. Não tem receita de bolo. Jamais eu recomendaria sem conhecer o ambiente. Aí eu posso sugerir, bom, neste ambiente, te daria uma ideia de você começar. A agricultura, infelizmente, é escala. Brasil Central, então você fala. Só que da complexidade, poucas pessoas estão estudando complexidade. Eu acho que temos que estudar um pouco mais a complexidade, juntar um monte de profissionais para discutir a complexidade. E não só a escala, não. Portanto, eu planto 50 mil hectares, meu fósforo tem que ser a lança, independente se o meu solo tem 70 de argila e eu ainda passo uma grade niveladora. Quer dizer, do meu ponto de vista está errado. Mas quem faz é o dono, então eu não faria. Então é muito pontual. Então a contexto, a descompactação não se faz se ela é vista isolada, porque é gastar dinheiro à toa. Ok, Ivo, eu também acho um problema complexo. Concordo com você que as soluções têm que ser levadas para um time, né, de especialistas. E se é complexo assim para a agricultura, também a gente deveria tratar o nosso país com uma complexidade maior, né, com um nível de especialistas melhor,
para tratar de política, de saúde, de educação, e lá se vão todas as nossas preocupações para o futuro do país, né? Ivo, obrigado pelo seu apoio aqui na nossa atividade webinar. Desejo a você uma ótima entre-safra para quem mora aqui no Cerrado e safra de inverno para quem mora no Sul, né? Obrigado. Eu vou somente lembrar a todos aqui de que os próximos eventos do IPNI em 2015 serão dia 9 de abril às 16 horas o próximo webinar sobre balanço de nutrientes nas culturas, o 8º simpósio regional sobre boas práticas para o uso eficiente de fertilizantes na cidade de Vilhena, dia 26 e 27 de maio, e o simpósio nacional sobre boas práticas para o uso de fertilizantes em fertirrigação, Campinas, de 8 a 10 de setembro. Esse arquivo, o áudio, o vídeo e áudio dessa palestra estarão disponíveis como um arquivo só no canal do IPNI no YouTube a partir de amanhã. Ok? Agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma ótima noite, bom descanso e até a próxima.